Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram os 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses, falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações. Mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavras do Santo Padre. Suportar é mais do que ter paciência, é carregar nos ombros, carregar o peso das tribulações. Também a vida do cristão tem momentos assim. Mas Jesus diz-nos: tende coragem neste momento. Eu venci, também vós sereis vencedores. Assim esta primeira palavra ilumina-nos para enfrentar os momentos mais difíceis da vida, aqueles momentos que nos fazem sofrer. Confiar ao Senhor o momento difícil, confiar-me a mim mesmo ao Senhor, confiar os nossos fiéis, a nós sacerdotes, bispos, as nossas famílias e os nossos amigos ao Senhor. É necessário dizer ao Senhor: cuida destes, são teus. É uma oração que nem sempre fazemos, a prece do confiar. Senhor, confio-te isto, carrega-o tu. É uma bela oração cristã. É a atitude da confiança no poder do Senhor, também na ternura do Senhor que é Pai. 3 palavras: tribulação, confiar e paz. Na vida devemos caminhar pelas estradas da tribulação porque é a lei da vida. Mas naqueles momentos nos confiar ao Senhor, pedindo que fortaleça nossa fé e nossa esperança, pedindo que nos dê a confiança para vencer as tribulações, porque Ele venceu o mundo, e nos conceda a todos a sua paz. Santa Rita de Cássia, religiosa agustiniana. A pequena periferia de Rocaporena, na Úmbria, foi berço de Margarida Loti, provavelmente por volta de 1371, chamada com o diminutivo de Rita. Seus pais, humildes camponeses e pacificadores, procuraram dar-lhe uma boa educação escolar e religiosa na vizinha cidade de Cássia, onde a instrução era confiada aos agustinianos. Naquele contexto amadurece a devoção a Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino, que Rita escolheu como seus protetores. Rita, mulher e mãe. Por volta de 1385, a jovem se uniu em matrimônio com Paulo de Ferdinando de Mancino. A sociedade de então era caracterizada por diversas contendas e rivalidades políticas, nas quais seu marido estava envolvido. Mas a jovem esposa, através da sua oração, serenidade e capacidade de apaziguar, herdadas pelos pais, o ajudou a viver, aos poucos, como cristão de modo mais autêntico. Com amor, compreensão e paciência, a união entre Rita e Paulo tornou-se fecunda, embelezada pelo nascimento de 2 filhos, Jean Giacomo e Paulo Maria. Porém, a espiral de ódio das facções políticas da época acometeram seu lar doméstico. O esposo de Rita, que se encontrava envolvido, também por vínculos de parentela, foi assassinado. Para evitar a vingança dos filhos, escondeu a camisa ensanguentada do pai. Em seu coração, Rita perdoou os assassinos do seu marido, mas a família Mancino não se resignou e fazia pressão, a ponto de desatar rancores e hostilidades. Rita continuava a rezar para que não fosse derramado mais sangue, fazendo da oração a sua arma e consolação. Entretanto, as tribulações não faltaram. Uma doença causou a morte de Jean Giacomo e de Paulo Maria. Seu único conforto foi pensar que pelo menos suas almas foram salvas.
sem mais correr o risco de serem envolvidos pelo clima de represálias provocado pelo assassinato do marido. Monja agustiniana. Tendo ficado sozinha, Rita intensificou sua vida de oração, seja pelos seus queridos defuntos, seja pela família de Mancino, para que perdoasse e encontrasse a paz. Com a idade de 36 anos, Rita pediu para ser admitida na comunidade das monjas agustinianas do mosteiro de Santa Maria Madalena de Cássia. Porém, seu pedido foi recusado. As religiosas temiam talvez que a entrada da viúva de um homem assassinado pudesse comprometer a segurança do convento. No entanto, as orações de Rita e as intercessões dos seus santos protetores levaram à pacificação das famílias envolvidas na morte de Paulo de Mancino e, após tantas dificuldades, ela conseguiu entrar para o mosteiro. Nasce que durante o noviciado, para provar a humildade de Rita, a abadesa pediu-lhe para regar o troco seco de uma planta e que sua obediência foi premiada por Deus, pois a videira até hoje é vigorosa. Com o passar dos anos, Rita distinguiu-se como religiosa humilde, zelosa na oração e nos trabalhos que lhe eram confiados, capaz de fazer frequentes jejuns e penitências. Suas virtudes tornaram-se famosas até fora dos muros do mosteiro, também por causa das suas obras de caridade, juntamente com algumas co-irmãs. Além da sua vida de oração, ela visitava os idosos, cuidava dos enfermos e assistia aos pobres. A Santa das Rosas. Cada vez mais imersa na contemplação de Cristo, Rita pediu-lhe para participar da sua paixão. Em 1432, absorvida em oração, recebeu a ferida na fronte de um espinho da coroa do crucifixo. O estigma permaneceu por 15 anos até a sua morte. No inverno que precedeu a sua morte, enferma e obrigada a ficar acamada, Rita pediu a uma prima, que lhe veio visitar em Rocaporena, 2 figos e uma rosa do jardim da casa paterna. Era janeiro, período de inverno na Itália, mas a jovem aceitou seu pedido, pensando que Rita estivesse delirando por causa da doença. Ao voltar para casa, ficou maravilhada por ver a rosa e os figos no jardim e imediatamente os levou a Rita. Para ela, estes eram sinais da bondade de Deus, que acolheu no céu seus 2 filhos e seu marido. Santa Rita expirou na noite entre 21 e 22 de maio de 1447. Devido ao grande culto que brotou logo depois da sua morte, o corpo de Rita nunca foi enterrado, mas mantido em uma urna de vidro. Rita conseguiu reflorescer, apesar dos espinhos que a vida lhe reservou, espalhando o bom perfume de Cristo e aquecendo tantos corações no seu gélido inverno. Por este motivo e em recordação do prodígio de Rocaporena, a rosa é, por excelência, o símbolo de Rita. Santa Júlia Virgem e Mártir na Córcega. Santa Júlia Virgem recebeu a palma do martírio na Córcega por meio do suplício da cruz. O navio que transportava esta jovem cristã, de origem cartaginesa, vendida como escrava, teria encalhado em Zonza, no porto de Cabo Corso. Ali, por ódio à fé, teria sido torturada e crucificada, no ano 303, apesar da data não ser exata. Esta santa sempre foi venerada com fervor, vendida como escrava. Na época da invasão de Cartago, Júlia foi comprada por um homem chamado Eusébio. Seu patrão, embora fosse pagão, admirava a coragem com a qual a mulher cumpria seu dever. Ao término do seu trabalho diário, durante a hora de descanso, ela se dedicava à leitura ou se recolhia em oração. Movida pelo amor de Deus, ela jejuava com frequência. Seu patrão jamais conseguiu fazê-la interromper o jejum, nem um só dia, a não ser no domingo da ressurreição. Torturada e crucificada. Quando o navio do seu patrão atracou no porto de Cabo Corso, Eusébio participou de uma festa pagã. Entorpecido pelos pagãos, aproveitaram para raptar Júlia, que havia permanecido a bordo da embarcação. Ela rejeitava renegar a Cristo, dizendo: "A minha liberdade é servir a Cristo, que adoro todos os dias e com toda a pureza da minha alma." Júlia foi torturada e depois flagelada. Em meio aos tormentos, a santa continuava a confessar a sua fé sempre com maior ardor, e gritava em alta voz: "Confesso a minha fé naquele que, por amor a mim, padeceu o suplício da flagelação. Se o meu Senhor foi coroado de espinhos e pregado no madeiro da cruz, por minha causa, porque eu deveria rejeitar arrancar meus cabelos como preço da confissão da minha fé, para merecer a palma do martírio?" Assim, a Santa Júlia foi crucificada.